todas bem-vindas a mais um RF Debate. E a gente começa falando de um problema que todo mundo passa por ele, né? Às vezes o nome assusta. Quando a gente fala saúde mental, as pessoas até hoje ainda se assustam com o nome, né? Porque, nossa, mas eu não tenho problema, né? Mas não é, a saúde mental é a saúde da mente. Assim como a gente tem a nossa saúde corporal, a gente também precisa cuidar da saúde da mente. E nunca se falou tanto dela, nunca se consumiu tantos medicamentos também. Eu acho que eu posso arriscar aqui a dizer, atire a primeira pedra aquele que não conhece ninguém que toma medicamento. É ansiedade, é tristeza, é cansaço, é insônia, falta de foco. Tudo isso virou diagnóstico, será? Porque, né, a gente tem ouvido bastante falar, independente da classe social onde a gente frequenta, é um assunto bem recorrente nas conversas com as famílias. No RF Debate de hoje, a pergunta é bem direta. Nós estamos tratando as doenças ou estamos medicalizando, né? As emoções humanas, elas são medicalizadas? E eu já repasso esse questionamento que a gente fez ao longo da semana para a jornalista aqui da RF TV, a nossa amiga Ingrid Voigt. Ingrid, bem-vinda ao RF Debate. Noêmia, obrigada mais uma vez aqui pelo convite, um prazer estar aqui. E o que eu acho, né? Eu acho que a gente vive um paradoxo interessante, né? Justamente como você comentava, parece que a gente nunca falou tanto sobre saúde mental, o que é um avanço, né? Mas ao mesmo tempo que a gente fala bastante sobre isso, parece que a gente acaba caindo na questão da banalização, né? De falar demais até, e tudo acaba virando aí questão para ser medicada. Então, acho que a pergunta que fica, né, é justamente nesse ponto. Será que a gente está aí identificando doenças que não eram identificadas antes, ou a gente está simplesmente medicando a rodo simples e meras emoções, experiências da vida humana? Acho que é isso que a gente precisa conversar aqui hoje. E eu já repasso, então, até que ponto, né, os remédios eles são aliados e quando eles passam a ser muletas. Porque tem muita gente que toma o remédio naquela situação de que é um tratamento e ela cumpre o tratamento. Sim. Mas, por outro lado, tem pessoas que não fazem o tratamento adequadamente e quando elas sentem um sintoma, elas vão lá e tomam esse medicamento, que não foi assim, né? Pensado para que fosse desse jeito, porque não é uma dor de cabeça. E daí a pessoa fica refém disso. Uhum. E eu penso, principalmente nessa questão, quando a gente fala de problemas emocionais, às vezes você está sentindo uma angústia, uma tristeza, né? E, claro, não é legal a gente sentir esse sentimento, né? Mas daí eu conheço pessoas que têm lá em casa um medicamentinho que toma umas gotinhas e aliviou tal. Mas será que é isso mesmo? E quem vai também participar desse debate com a gente aqui é a Renata Caviari, que é psicóloga e professora no curso de psicologia da AFIA, né, doutora? Itaperuna, é isso, né, AFIA? Olá, tudo bem? Agradeço aí a oportunidade de estar podendo contribuir um pouquinho aí nesse debate dessa temática tão importante, né, a RF Debate. É a AFIA, Centro Universitário Itaperuna, é a AFIA. Respondendo aí, Noêmia. É uma honra receber você aqui. A gente desde já agradece a sua disponibilidade de participar com a gente. Renata, eu queria saber, né, a gente está falando sobre emoções, quando que é a emoção normal da vida, né? Que a gente sabe que é ruim, mas a gente sente a tristeza, a ansiedade, às vezes um estresse que a gente passa no dia a dia. Quando isso, de fato, a gente pode dizer que é uma doença? Então, é muito importante a gente compreender, né, e a gente ter o entendimento de que, né, a existência, ela já é, né, a gente diz que é uma ferida que não tem cura, né? Então, assim, a nossa existência, ela já é permeada de uma complexidade, né? E obviamente as nossas emoções, né? Tudo aquilo que nos atravessa precisa ser pensado, analisado e sentido, né? E aí, assim, a gente precisa entender até que ponto, né, a frequência que determinados sentimentos, determinadas emoções que estamos sentindo
vão se tornando algo extremamente complexo no sentido de pesar, de nos impedir, né, de estar realizando coisas na nossa vida. Então a gente precisa entender qual é a frequência, qual é a intensidade, qual é a duração disso que eu estou sentindo, né? Um exemplo que eu gosto de trazer em relação ao luto, por exemplo, né? As perdas que nós temos nas nossas vidas, que é algo que faz parte da nossa realidade, né? Nós somos humanos, né? Primeiro, nós não somos robôs, somos humanos, né? Atravessados por essas complexidades, que necessitamos de nos relacionar, de estarmos em relação com a nossa história, com a nossa cultura, né? Com o nosso tempo histórico aí, compreender essas relações, né? E aí a gente precisa entender até que ponto, né, isso está me atrapalhando. Eu falei do luto justamente por isso, porque, né, o luto é essa questão da perda, que não necessariamente, né, a gente fala de luto, às vezes as pessoas entendem o luto pela perda de alguém que amamos muito, claro que, obviamente, está relacionado a isso, mas o luto envolve perdas das nossas vidas, né, de um relacionamento afetivo, de um trabalho, né, e isso faz parte da vida, esse sofrimento, essa tristeza, né? E aí a gente precisa entender até, né, com que frequência, quanto tempo eu estou sentindo isso, para que eu possa fazer, né, uma relação de que, olha, realmente isso está extrapolando, né? A gente vai ficar triste, a gente vai chorar, a gente vai sentir, a gente vai ficar um pouco mais introspectivo durante algum tempo, mas quando isso vai nos impedindo de realizar coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então é muito importante que a gente se permita sentir, né? Né, a gente racionaliza, né? A gente tem essa tendência de estar racionalizando muito, né? Os nossos sentimentos. Hoje a gente fala muito da inteligência emocional, que é um termo, e se a gente parar para pensar, a gente já traz as nossas emoções para um campo que tem que ser racional. Nós somos humanos e nós precisamos sentir, a gente precisa, né, sentir as nossas emoções. Então, a gente acaba perdendo esse norte muitas vezes, né, e a medicação acaba entrando nesse sentido. Você acha, mas, professora... Assim, desculpa te interromper, professora, mas é que já pegando esse gancho do que você estava, né, dessa tendência a racionalizar, faz sentido para você isso que a gente falava antes, então, que existe aí essa tendência a acabar transformando alguns sentimentos que são da experiência humana em diagnósticos? A gente não está mais tão acostumado a lidar com o sofrimento e a frustração? Com certeza, total, né? Essa tendência hoje ela é presente, ela está assim muito evidente, né? Assim, porque eu, como profissional de saúde, professora, né, doutoranda, né, no sentido que a gente vem estudando vários fenômenos aí que impactam, né, a realidade humana e esses processos aí de subjetividade na atualidade, com certeza a gente vê essa tendência assim, acontecendo e de forma avassaladora, tanto com crianças, né, adolescentes, adultos e inclusive idosos também. Então, assim, essa tendência ela para todas as faixas etárias, né? Eu trabalho no serviço de saúde, então nós recebemos muitas pessoas que já na primeira consulta, né, psicológica, elas já trazem ali uma lista de medicamentos que já está tomando, e o perigo, né, que a gente vê aí de pessoas que muitas das vezes se automedicam também. Com então, certeza. Essa tendência é real. Renata, e até pegando esse gancho aí seu, falando da automedicação, das pessoas que chegam até você com uma lista de remédios que tomam, eu fico pensando do outro lado para o médico, como que é isso, de chegar no consultório e falar, doutor, eu estou sentindo uma tristeza, porque assim, é o que eu comentava com a Ingrid aqui no começo do programa, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente tem uma ansiedade, às vezes não foi legal o dia, às vezes não está sendo legal a fase da vida que a gente está passando, e daí a gente quer que alivie, isso é lógico, não é gostoso sentir isso, né?
E daí fica mais difícil, na sua opinião, para o médico chegar e falar para a pessoa assim, olha, isso vai passar, é uma coisa que assim, faz parte da vida, do cotidiano. É difícil também, será, esse posicionamento do profissional chegar e falar, olha, isso que você está sentindo é uma tristeza por causa disso, procura ali um psicólogo, vai conversar que você vai ver que vai melhorar. Porque muitas vezes a pessoa vai ao médico e ela já quer sair dali medicada, como se o remedinho fosse a poção mágica que curasse todos os problemas. E às vezes o problema não está ali, mas tem uma raiz que precisa ser cuidada. Parece que ela vai atrás de um atalho, né? Sim. Não para fazer ali uma terapia mesmo, um tratamento ali de olhar para si, de pensar na vida, né? Do que pode melhorar em questão de hábito e a longo prazo. Até eu lembro de uma coisa agora você falando, Ingrid, que eu me lembro que quando eu era pequena, às vezes a gente sentia uma tristeza, daí a mãe vinha com um copo de água com açúcar, toma que daqui a pouquinho você fica bem, né? E hoje, imagina se você vai falar, ó, toma um copo de água, toma um copo de água que melhora. É aquela dopamina instantânea. Mas assim, é claro que assim, dentro de todas as proporções que a gente sabe que tem pessoas com problemas que precisam realmente de um cuidado e uma atenção de perto. Sem dúvida, para o médico, né, se torna um campo, né, uma realidade ainda mais complexa, porque ele, né, como vocês falaram, a pessoa quando ela procura o médico, ela quer uma solução, ela quer ali a medicação que vai trazer a sensação de bem-estar imediata, né, e óbvio, se a gente ampliar essa discussão, nós vivemos uma sociedade imediatista, né, a gente quer tudo para ontem. E isso, obviamente, em função de uma realidade né, que cada vez mais envolvida, né, e direcionada a uma produtividade exacerbada. Então, para o médico, para o profissional, né, que quer ali fazer com que esse sujeito reflita, né, o porquê, como que esses sintomas começaram, o que está envolvido com isso, por que ele está deixando de dormir, ou por que ele não consegue se concentrar. Quando o médico ele traz essas reflexões ao paciente, às vezes esse paciente até interpreta de uma forma equivocada esse profissional, né? Não é que o médico está sendo, né, não está sendo coerente com o que ele deveria realizar, mas ele quer ali muitas vezes levar esse paciente à reflexão e encontrar, né, outras formas para ele lidar com esse sofrimento, para ele lidar com as questões que ele está ali levando até ele, né? Ele não vai se omitir diante da realidade, e é importante a gente marcar isso, né? Nós não estamos aqui discutindo, né, ou falando que não é importante, como você sinalizou, nós estamos, pelo contrário, reforçando que é necessário que a gente na verdade, tem um pouco mais de cuidado, né, para que a gente não vá logo imediatamente para um caminho de uso de medicamento, que pode ser um caminho, né, que ele vai usar durante um tempo, mas pode ser que não, mas isso tudo precisa ter paciência, cautela, cuidado. Acho que esse é o grande alerta que nós precisamos trazer hoje, o cuidado consigo, né, e para o profissional médico, para todos os profissionais, né, assim, inclusive o psicólogo, né, muitas vezes também a gente enfrenta essa barreira. As pessoas querem o remédio no primeiro ao remédio. Sim. A gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre desconforto emocional, até quando é importante, né, ou a partir de quando é importante a gente se medicar com referência às emoções que a gente sente. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o RF Debate, falando sobre o excesso de remédios. Eles ajudam ou atrapalham a nossa sociedade em geral? Com a gente hoje, Ingrid Voit e a Renata Caviari, que é professora do curso de Psicologia da AFIA Itaperuna. Renata, nós falávamos no bloco anterior, né, sobre não banalizar o que a gente sente, mas que a gente precisa entender o que está acontecendo exatamente para não cair nos antidepressivos, ansiolíticos e estimulantes sem necessidade. Você concorda quando a gente fala que existe uma banalização, que todo mundo está usando o remédio? Você mesma disse que às vezes na sua consulta, o paciente chega lá e ele
não quer só fazer a sessão com você, ele quer que você receite alguma coisa, que é o que a Ingrid disse, que seria um atalho à emoção. Isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Será que tem alguma coisa que a gente pode atribuir como responsável por isso? Então, eu atribuo, obviamente, a questão do imediatismo, né, como eu ressaltei anteriormente, das pessoas não quererem se deparar com essa realidade. Nós, psicólogos, não podemos receitar medicamentos, né? Nós trabalhamos sempre em parceria com os colegas da medicina, né, que vão fazer essa prescrição quando necessário. Mas hoje atribuo muito a questão do imediatismo, das cobranças, né? Se a gente assim, fazer uma discussão mais ampliada aqui, né, a gente tem uma tendência no sentido de que as pessoas precisam estar bem, né? Hoje a sociedade, de modo geral, ela cobra da gente o bem-estar incondicional, independente do que esteja acontecendo, né? Politicamente, economicamente, socialmente. Há esse discurso por uma saúde mental, né? A gente vê hoje, a gente está até ainda, a gente traz muito essa discussão aí nos nossos cursos, tanto de psicologia quanto de medicina, na área de enfermagem, né? Nas áreas de saúde, de um modo geral. A gente vê isso nos nossos estudantes também, né? De quererem estar bem o tempo todo, terem um excelente desempenho, mas a que custo isso vai trazer, né? Então, assim, eu penso que essa sociedade, né, a gente tem autores que discutem isso com maestria, a gente tem Zygmunt Bauman, que fala sobre a modernidade líquida, a gente tem a Sociedade do Cansaço, que traz, né, essas discussões para a gente pensar por que o remédio, né? Por que essa alta performance o tempo todo? Então, isso se dá porque a gente vive esse contexto, um contexto onde você tem que ser produtivo, né, você tem que estar belo, você tem que estar, né, sempre sorrindo, sempre bem, e essa cobrança, ela existe até porque nós somos muito mais comparados hoje, né? A gente tem aí também, né, que contribui para esse fenômeno, no sentido da gente estar apresentando sempre essa sensação de bem-estar, essa cobrança, né, que a gente tem se comparando o tempo todo, tem as redes sociais, né, principalmente entre os jovens. Então, o medicamento ele vem muito nesse sentido. Olha, eu não posso ficar triste, né? Você sai de uma situação de luto, de tristeza, até no trabalho, né? A gente discute muito mais a questão hoje da síndrome de burnout do que necessariamente a gente discute as questões relativas à precarização do trabalho, né? E outras discussões que precisam ser trazidas à tona para que a gente pense nesse cenário, que a gente possa aí né, trazer soluções que realmente venham nos ajudar, né, e a minimizar essa banalização, né, para que essas pessoas tomem consciência de si nesse lugar aí, dessa existência humana, que, né, não é algo fácil, mas ela também não é, né, algo que a gente não consiga viver, experienciar, né? A gente precisa se permitir essas experiências da vida, tristeza, alegria, enfim, todas as nossas emoções, a ansiedade, que também faz parte, né? Ela é tão massacrada, mas a ansiedade faz parte de nós, né? E, professora, falando, né, sobre essa questão da alta performance que você mencionou, da exigência, né, que a gente tem de estar sempre ali produtivo, né, fazendo alguma coisa e não se dando tempo para sentir esses sentimentos, né, que não são tão agradáveis. Eu acho que entra também um pouco dentro dessa lógica a questão de uma ideologia de mercado que a gente vive hoje em dia. Você diria que o formato do nosso sistema de saúde, a indústria farmacêutica, essas questões, elas também ali acabam influenciando essa lógica da prescrição rápida? Com certeza. Aí a gente costuma, inclusive, né, dizer que a fabricação de doenças, né, para a gente poder ter essa mercantilização. Existem autoras que discute muito isso hoje, né? A própria Fiocruz, ela traz um debate muito sério, né, sobre a epidemia das drogas psiquiátricas e vem discutindo, né, processos de desmedicalização, inclusive no sistema de saúde, né, no atendimento a pessoas em sofrimento psíquico,
E assim, eu volto a frisar, nós estamos negando a eficácia dos medicamentos, nós estamos negando diagnósticos. A gente só está aqui reforçando a importância da gente repensar esse modelo que muitas das vezes nos levam para esse caminho, né, nos forçam a estar evidenciando determinadas doenças. E assim, de fato, será que realmente esse diagnóstico ele é um diagnóstico confiável? Né? Até que ponto esse diagnóstico é confiável? Nós precisamos desconfiar mais também, né? Que existe toda essa mercantilização, não só em torno, né, da medicação em si, mas em torno dessa vida também que é produzida para se vender a saúde mental. Né? O que é a saúde mental? É você ter determinados acessos, é você ter isso, né? O que é a saúde mental? Então isso precisa ficar muito bem descrito para cada um de nós, porque nós somos sujeitos singulares. Né? Nós temos a nossa subjetividade, né? Nós somos sujeitos muito particulares. Não dá para a gente formatar, né, um modelo de saúde mental, né, um modelo ideal para, né, todo mundo e fazer com que todos entrem no mesmo, né, numa mesma lógica. Então, infelizmente, né, é algo que a gente precisa debater cada vez mais para que, de fato, né, esse tema aí de saúde mental, de vida saudável, seja de fato saudável para você, né, para o seu, né, pro seu dia a dia, para o seu cotidiano diante da sua realidade. Com certeza. Tá, e assim, a gente sabe, né, que a tristeza, a angústia, tudo ali é uma falta de dopamina, né, que falta ali no cérebro para dar um empurrão para a gente continuar. Você mesma comentou que às vezes o paciente vai até uma consulta com você e eles querem a medicação, né? Porque eles não conseguem trabalhar o tempo necessário para ver voltando o bem-estar, o conforto, né? E você acha que, nesse caso, a terapia é como mudança de estilo de vida, atividade física, sono, alimentação, tudo isso, ele pode fazer parte de um pacote antes do remédio? Sem dúvida, né? A gente precisa entender o que é o melhor, né? Como eu falei, muitas das vezes as pessoas já chegam elas não procuram outras alternativas, porque querem o imediatismo, querem sentir o bem-estar logo, né, de uma maneira mais eficaz, sendo que mudanças de hábitos, muitas vezes simples no nosso cotidiano, na nossa rotina, vão fazer toda a diferença. Então eu não tenho dúvidas de que, né, toda mudança que você perceba que vai te trazer um bem-estar, principalmente o sono, a alimentação e, obviamente, a busca da psicoterapia, né? A psicoterapia, ela não é algo, né, que vai te trazer esse benefício tão imediatamente, mas, sem sombra de dúvidas, é um canal onde você pode aí, conseguir esse bem-estar a longo prazo e que, de fato, vai fazer sentido para você. Tudo isso que você citou aí é fundamental, né? Mudança de vida, a gente está aberto a essas mudanças, não só, né, a busca do uso da medicação quando necessário, mas também buscar outras alternativas. E, professor, eu acho que tem os dois lados, né? A gente também falou sobre essa questão de... É claro que tem pessoas que precisam do remédio e essas pessoas, dentro desse grupo, ainda tem muita gente que tem resistência, né? Então, que tem que ouvir uma mensagem ali de que o remédio pode, sim, em alguns casos, ser algo fundamental, né? Algo que não deve ser só ali negado por falta de conhecimento. Então, acho que é bom a gente fazer também esse parênteses aqui, né? Dentro dessa conversa, falando também da importância, sim, da medicação nesses casos que são ali, né, que passam por um diagnóstico de fato criterioso. Sim. Com certeza, não tenho dúvidas, né? O que nós marcamos aqui em outros momentos é a gente ter cautela, né? A gente não se deixar levar pelo imediatismo, mas buscar um diagnóstico coerente, se questionar, né? Questionar ali às vezes esses diagnósticos que vêm prontos, em relação às crianças principalmente, né, os pais, fica esse alerta, né, busquem outras opiniões, veja o que está acontecendo no ambiente dessa criança, né, no seu ambiente, mas de forma alguma a gente nega o diagnóstico, a medicação, quando ela é bem empregada, quando ela é bem direcionada,
ela, né, faz toda a diferença. Mas para isso nós precisamos ter essa paciência e esse olhar antes de ir em busca de algo tão imediato e que obviamente vai trazer consequências para a vida da pessoa, né? Renata, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no RF Debate. O tempo é curto, mas eu tenho certeza que essa nossa conversa aqui vai esclarecer bastante para as pessoas que estão em casas e para também criar esse alerta, como você mesma disse, para que as pessoas se tornem menos dependentes, né? E que sejam pessoas que procurem aí realmente a cura, que não seja necessariamente através do medicamento, a não ser que estritamente diagnosticado para isso, né? Que não se haja a automedicação e que a gente procure coisas para fazer, né? Que a gente procure coisas ali que possam trazer um bem-estar para a gente. Qualidade de vida, qualidade de vida, para que a gente possa realmente continuar vivendo aí de uma forma boa, com a cabeça em ordem, né? Porque a cabeça manda no corpo todo, então é preciso que a gente esteja tranquilo com isso. E é sobre isso, né? É sobre o cuidado, o tempo todo a gente precisa se cuidar. Realmente a medicalização, ela hoje eu acredito, assim, eu tenho para mim que ela é como uma febre, né? A gente, é normal ver criança que qualquer coisinha quer tomar um remedinho. Sim. Né? E crianças pequenas, às vezes bate ali, caiu, bateu, fala, mamãe, remédio, remédio. Então, porque a gente está criando, assim, a minha grande preocupação é a gente criar uma geração de pessoas dependentes de remédio, de qualquer coisa ter remédio, de querer, de tentar fugir daquelas dores que não são legais, mas que a gente precisa passar por isso, porque faz parte da vida, né? Com certeza, e parece que quando a gente fala dessa questão da medicalização, especificamente na saúde mental, me parece que é até mais grave, né, do que a gente querer um remédio ali para uma dor de cabeça, às vezes, porque é algo que vai atrofiando a nossa mente, né, não faz a gente desenvolver ali as habilidades que a gente tem que ter para seguir na vida, sabendo lidar com frustrações que fazem parte, né, da experiência humana. Então, acho que esse bate-papo aqui de hoje foi bem enriquecedor nesse sentido, para a gente entender mais sobre tudo isso. Enriquecedor foi a sua participação aqui comigo. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. E o RF Debate vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Até lá.